Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, o nosso canal no YouTube e tem a retransmissão a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste paulista. Pela próxima hora, sempre o nosso convite, você aqui com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas mídias digitais, interaja com os nossos convidados pelo WhatsApp, fazendo perguntas. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Hoje é quinta-feira, você conhece o nosso espaço aqui, sempre com o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Então vamos conhecer agora os nossos convidados, aqueles que vão analisar, vão debater, vão tratar dos temas por aqui propostos hoje. A gente traz o doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União. Doutor Júlio é diretor do movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador? Bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, Mauro. Bom dia, boa tarde já a todos os ouvintes, a toda a audiência. É um prazer estar no programa novamente. Muito obrigado pela presença também com a gente. Doutora Camila Melo Franco Mota, advogada, especialista em proteção de dados, investigação corporativa e ESG. E a doutora Camila é sócia do escritório Geraldo Nery Lopes Advogados. Tudo bem, doutora Camila? Mais uma vez aqui, bem-vinda com a gente. Tudo bom, Mauro? Um prazer estar aqui com vocês de novo. Uma ótima tarde aí para todos os nossos ouvintes. Doutor Marcelo Issa, também na bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, cientista político, advogado, diretor do Movimento Transparência Partidária. Doutor Marcelo, como vai? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mauro. Boa tarde a você. É uma alegria estar novamente aqui, cumprimentar também os colegas de programa e toda a nossa audiência. Muito obrigado pela presença. E ainda, doutor Matheus Teixeira Reis, advogado, especialista em resolução de disputas, com enfoque em contencioso estratégico e imobiliário. Doutor Matheus, bem-vindo. Como está? Mal, boa tarde. Um prazer estar aqui compartilhando esse início de tarde e tenho certeza que vai ser um programa bastante produtivo aqui para todos. Vamos lá, nosso primeiro assunto de hoje, no Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Olha, gente, em dezembro de 2022, ao assumir a presidência do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas criou a SESEX Consenso, secretaria destinada a renegociar concessões públicas de dívidas bilionárias em setores como ferrovias, aeroportos, telecomunicações, rodovias e energia elétrica. Em março deste ano, a revista Piauí começou a investigar como o órgão, na gestão de Bruno Dantas, transformou-se na mão amiga para unir interesses públicos e privados. A reportagem do jornalista Breno Pires destaca a falta de transparência e as fragilidades da SESEX Consenso, além da atuação do ministro Bruno Dantas, sem a participação dos demais ministros, e um acordo com a Oi considerado ilegal por uma auditoria do Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público, que levanta dúvidas sobre a proximidade com o empresariado e seus laços familiares. Eu vou estender aqui um pouquinho para destacar uma nota pública emitida pelo Instituto Não Aceito Corrupção a respeito desta questão, que diz o seguinte: o Instituto Não Aceito Corrupção emitiu nota pública na qual enaltece que o TCU, assim como os demais tribunais de contas, sujeita-se, no exercício de suas funções, aos ditames e princípios constitucionais da publicidade, ética, moralidade administrativa e impessoalidade, como todos os agentes políticos do Estado brasileiro. O Instituto ainda reitera que fiscalização, controle e julgamento administrativos são atividades de Estado que pressupõem e exigem doses prudentes de austeridade e distanciamento em relação aos entes fiscalizados, sob pena de desvirtuamento das respectivas atividades institucionais. Eu começo esse tema com o procurador Júlio. Procurador, portanto, aí o TCU, sob a presidência do ministro Bruno Dantas, como o senhor avalia? Conflito de interesse, pouca transparência? Mauro, é interessante que calhou de eu estar escalado para o programa hoje, na semana em que o tema
apareceu e ganhou notoriedade, né? Essa ideia de resolver as coisas consensualmente, ela em tese é boa. Aí nós temos outras questões aliadas a isso que precisam ser exploradas, né? Em contratos de longa duração, quando tem alterações de cenário, às vezes surgem conflitos dentro da administração pública entre uma empresa concessionária e a administração. E às vezes tem situações que precisam ser equacionadas e às vezes o consenso é o melhor caminho. A questão é saber se o TCU é o local adequado para fazer isso, né? Se o TCU tem competência constitucional para fazer isso. Eu já tinha escrito um artigo publicado em janeiro sobre esse tema, em que o primeiro ponto que eu abordava era esse da competência. A meu ver, é questionável se o tribunal tem essa competência. Eu acho que não tem, porque a Constituição criou o TCU para ser um órgão de controle, de fiscalização, e não um órgão de mediação. E, a meu ver, não é compatível você exercer os dois papéis ao mesmo tempo, eles são conflitantes. Porque se eu estou ali mediando e procurando resolver o problema entre o órgão da administração e a empresa privada, eu acabo me envolvendo psicologicamente, emocionalmente na construção da solução e eu estou participando da gestão pública. E eu não estou fazendo o exercício distanciado e isento de controlador, de auditor, que esse é o papel que a Constituição estabeleceu. Agora, mesmo que o TCU, vamos dizer, tivesse essa competência, o modelo que foi criado, eu também apontei alguns riscos e algumas críticas nesse artigo, né? O primeiro é a velocidade com que é feito o processo. O processo é muito rápido. Ele é de 90 dias para chegar a uma solução consensual e mais 30. E todo o fundamento, toda a legitimidade, né, com que a ideia foi vendida e foi propagada, é de que o acordo só iria à frente se houvesse o consenso de todos os auditores, de todas as pessoas envolvidas. Ou seja, está todo mundo vendo que aquilo é bom. Então vamos caminhar rápido com isso. Mas, na prática, quando surgiu o primeiro dissenso num processo importante, que foi esse da AMBA, né, do grupo do JBS, os auditores do tribunal não concordaram com o acordo que estava sendo costurado entre a ANEEL, o Ministério das Minas e Energia e a empresa. E aí surgiu uma nova tese. Não, veja, o TCU é apenas um mediador, não precisa ter o consenso dos auditores, basta que o plenário é soberano, o plenário decide. Aí você já fragilizou toda aquela legitimidade que o processo teria de estar todo mundo de acordo, né? Se você tem um dissenso, você tem que olhar com mais lupa. Você tem que esse processo, ele não pode passar nessa via rápida. Ele tem que ser um processo de controle externo normal, em que você tem um auditor trabalhando no processo por tempo, não pressionado por prazo de 90 dias para chegar numa solução. Depois dele tem um diretor de uma unidade técnica que dá uma opinião técnica também. Depois dele tem um chefe da unidade de auditoria que dá uma terceira opinião de auditor num processo. Então, o processo de controle externo normal, quando vai a julgamento, ele tem 3 opiniões de auditores, mais a do Ministério Público. A do Ministério Público, desde o começo, se entendeu que não precisava estar em consenso. O Ministério Público pode discordar e o processo caminhar, que também é uma incoerência na ideia de consenso. Então, hoje, a gente tem o consenso sem consenso, né? Mesmo os auditores falando contra, o Ministério Público falando contra, se o plenário do tribunal tiver a favor, aquilo caminha num processo que caminhou no tribunal numa via rápida, numa via que do ponto de vista técnico foi superficial, não teve a profundidade de um processo de controle externo, e que gera todo um sentimento, né, de falta de credibilidade, de desconfiança na sociedade, na forma como as coisas estão sendo conduzidas. Eu acho que a ideia pode ser boa, o modelo deve ser revisto, e acho que o TCU não é o local apropriado para essa atividade. Agora, parece que a AGU acordou e houve um decreto do Poder Executivo estabelecendo que a AGU vai criando uma Câmara de Mediação dentro do Poder Executivo sob a coordenação da AGU. E a AGU é que vai dizer se o acordo é bom ou não, porque cabe a ela, se não fizer o acordo, entrar na justiça contra as empresas, representar a União. E aí vai restar o TCU, se um acordo for celebrado,
aquele papel que a Constituição lhe outorgou, que a Constituição diz, TCU, você existe para isso, que é o quê? Fazer o controle, fiscalizar. A AGU, você fez um acordo? Deixa eu ver se esse acordo é bom. Então, aí o TCU vai atuar da maneira para a qual ele foi criado. O modelo atual me parece que é falho e que merece ser revisto mesmo. Doutor Marcelo Issa, compartilha do entendimento do procurador Júlio? Não, compartilho integralmente, faço minhas as palavras do Júlio Marcelo. Tentaria acrescentar, para deixar mais claro para a nossa audiência, de que tipo de acordo nós estamos falando e de que modo isso pode impactar a vida das pessoas. Nós estamos falando de acordos entre empresas que, no mais das vezes, obtêm concessões ou contratos públicos para operar ferrovias, usinas hidrelétricas, termoelétricas. São contratos de bilhões de reais e, muitas vezes, essas empresas não cumprem com as cláusulas do contrato, não fornecem a energia que deveriam fornecer, não realizam as obras que deveriam realizar, ou realizam fora do prazo, ou não fazem os investimentos, as melhorias que deveriam fazer, e podem sofrer penalizações, multas, etc., e, no limite, terem esses contratos revogados. Quem fiscaliza esse cumprimento contratual é justamente o Tribunal de Contas, né? E ele, muitas vezes, quem deve aplicar essas penalidades. O que está ocorrendo, o doutor Júlio deixou bastante explícito, é um desvirtuamento da função do Tribunal de Contas. Quem executa não fiscaliza, e quem fiscaliza não executa. Essa é a regra básica. Esses acordos são feitos entre o governo federal, no mais das vezes, e as empresas. Se o Tribunal de Contas participa da execução desses acordos, com que legitimidade, posteriormente, ele irá fiscalizar o descumprimento? Realmente parece um desvio de função, parece realmente algo mal colocado, que foge à competência prevista na Constituição para o Tribunal de Contas. Esse tipo de acordo de mediação pode ocorrer entre privados e entre o poder público e as empresas que contrataram, nessa modelagem que o Dr. Júlio disse que a ideia que passe a funcionar, em que a própria advocacia do governo federal, a AGU, faz o acordo com as empresas e, caso haja um descumprimento, caso haja uma violação ao interesse público, ou seja, caso esse acordo não seja benéfico para o cidadão, para o consumidor da energia elétrica, para as empresas que irão operar a ferrovia, que irão transportar os bens por ali, ou que irão se deslocar pelas estradas, o cidadão comum, caso esses acordos não sejam benéficos para o interesse público, aí sim o Tribunal de Contas e a Justiça posteriormente podem agir. Essa é a lógica, essa é a sistemática que deveria estar sendo observada, me parece. Doutora Camila Melo Franco, sua análise. Mauro, eu concordo absolutamente com o doutor Júlio, o doutor Marcelo aí, eles já esticaram bastante o assunto na profundidade que ele merece, que é focada na competência, né? Porque a ideia em si ela é muito boa, né? A ideia de resolução consensual de conflito ela existe já em países da Europa, nos Estados Unidos, você tem na Itália, você tem em Portugal, você tem na França, estruturas similares ao Sessex Consenso. Dois pontos mais importantes aí é a competência e a transparência, que é da essência de todo esse processo em que se discute ali o direito, né, as questões públicas e privadas envolvidas.
e que eu acho que é o que está faltando nesse caso, né? Então, assim, a ideia é boa, mas a execução está absolutamente capenga, por assim dizer, assim como a definição de qual seria o órgão aí para puxar. E como o doutor Júlio falou agora, com a AGU à frente, eu acredito que isso possa tomar contornos muito melhores. Doutor Matheus, sua análise? Concordo integralmente com os colegas, pois, primeiro que é salutar a utilização de métodos adequados para a solução de conflitos numa busca de evitar-se o judiciário e utilizá-lo apenas como uma última opção. Recentemente saiu o relatório Justiça em Números 2023, que mostram que no Brasil tramitam atualmente 83,8 milhões de processos e só no ano de 2023 houve a propositura de 35,3 milhões de ações. Então, demonstra a necessidade da utilização desses métodos adequados com o fim de se buscar sempre utilizar a jurisdição, o sistema de justiça em último caso. Mas também concordo com todos os colegas que me antecederam, que mencionaram, que a forma talvez não esteja correta. E relembro que no Brasil, como a gente está falando de uma mediação, a gente inclusive existe a lei de mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, que trata no artigo 2º uma série de princípios que deve reger a mediação, inclusive, entre eles, a confidencialidade, a isonomia, a imparcialidade do mediador. Então, formalmente, essa a mediação por intermédio da AGU, eu vejo que ela não respeitaria esses princípios constantes numa legislação aí federal. Vamos prosseguir com o próximo assunto aqui do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, sempre por aqui, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. Tem a retransmissão a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e também às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. Nosso próximo tema agora é o seguinte. Olha, a bancada feminista do PSOL, na Câmara Municipal aqui de São Paulo, acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra a Prefeitura da capital por encerrar o serviço de aborto legal no Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. A ação argumenta que a decisão do governo municipal viola os direitos humanos das mulheres, em especial as mais vulneráveis. Enquanto analisa o caso, a Comissão Interamericana, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pode solicitar medidas cautelares aqui para o Brasil para garantir o acesso ao aborto legal, que é previsto em casos de estupro, quando há risco para a vida da mulher ou quando é constatada a anencefalia fetal sem limite de idade gestacional. O Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha era um dos poucos, aqui no estado de São Paulo, a realizar interrupções de gestações mais avançadas. E com o fechamento do serviço, meninas vítimas de estupro têm sido forçadas a viajar para outros estados em busca do aborto legal. Eu começo esse tema com a doutora Camila Melo Franco. Como é que é o seu entendimento a respeito desse movimento aqui da bancada feminista do PSOL aqui na Câmara Municipal de São Paulo? Mauro, esse é um tema que aprofunda aí em questões de saúde pública básica. Pelo que eu pude apurar, a justificativa do hospital era dar andamento em uma fila aí de demandas de cirurgia, também necessárias, também decorrentes de saúde pública, e que por isso houve esse fechamento. Mas uma coisa não justifica a outra, né? A estruturação, básica para que o aborto legal aconteça, e aí não nos cabe aqui a discussão de a favor ou contra. Eu acho que esse não é o tema, mas existe essa possibilidade legalmente, tem que existir uma estrutura, o governo tem que permitir uma estrutura que suporte isso, e não está acontecendo, né? Não só isso, né, Mauro? Sobre esse tema, o que a gente mais tem é esse desarranjo do governo na questão de saúde pública da mulher, de modo geral, né? A gente está com casos e casos
agora em voga, em discussão, inclusive em relação ao aborto, em que a gente vê uma inércia absoluta do governo ou um caminho emocional pessoal do governo, filosófico e não de saúde pública, né? De abandono completo. Esse tema precisa ser revisto, não é só nesse caso em São Paulo, mas em outros estados em que não há essa estrutura, em que você tem o direito e você vai chegar nos hospitais e não consegue efetivamente ninguém que faça aquilo, e aí sim o tempo vai passar, as semanas vão passar, e isso vai se tornando cada vez mais difícil para a mulher, para aquela gestante, seja em qualquer uma das 3 situações em que isso é permitido, tornando mais insuportável o que é o processo todo por si só, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Esses movimentos, né, feministas, eles têm uma força muito grande. A Comissão Interamericana, eu acho que vai vir com uma força interessante, trazendo sugestões. Eles trabalham aí no mundo entendendo o que de fato hoje é mais aplicável e trazendo sugestões para que a gente consiga fazer, efetivar isso aqui dentro do Brasil de modo mais seguro e mais rápido para as mulheres, né? A gente tem que lembrar que o que a gente tem foco aqui é a proteção da mulher, tem que ser a proteção da mulher. E eu, definitivamente, nesse formato, não está funcionando. Procurador Júlio, seu entendimento a respeito desse tema? Estamos falando do Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, aqui em São Paulo, teve seu serviço aí interrompido pela Prefeitura da capital, o serviço voltado aí para as mulheres que têm o direito ao aborto legal, enfim, toda essa parte precisa ser revista, a gente está falando de um direito que está garantido em lei. Agora sim. É desumana e cruel essa suspensão, né? Porque deixa desassistida toda uma camada, um conjunto da população vulnerável, né? Que tem dificuldade para ir para outro estado. Isso na maior cidade do Brasil, na cidade mais rica do Brasil, no estado mais rico do Brasil, onde temos a maior população, e você só tinha esse hospital na cidade. Então, a prefeitura tem inúmeros outros hospitais para dar andamento à sua fila de cirurgias eletivas, os seus mutirões. Ela não tinha nenhuma necessidade de descontinuar. É difícil acreditar que não haja aí uma questão eleitoral, ideológica, né, para atender o segmento de eleitores que o prefeito pretende, né, conquistar para garantir a sua reeleição. Né? Para mim, me parece muito claramente que tem uma motivação ideológica eleitoral por trás disso, porque a gente está vivendo essa discussão no Brasil, o PL na Câmara que quer estabelecer uma idade limite, né? E tem a tomada de posição em torno desse tema é claramente muito ideológica. E aí parece que as pessoas que estão passando pelo problema, parece que elas não importam, né? Essas mulheres que foram vítimas de estupro ou que estão numa situação de risco à própria saúde, parece que elas não importam, né? Parece que tudo que importa é a eleição, né? A polarização do país. Eu acho muito bem-vinda essa intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e espero que ela possa ter efetividade, ter força para que esse serviço seja retomado na capital paulista. Doutor Marcelo Issa, como tirar o aborto legal do foco ideológico? A gente está falando de um direito garantido às mulheres vítimas de estupro, vulneráveis, há décadas. Olha, eu entendo que se há justamente a determinação legal, é necessário cumpri-la. Como a Camila disse, não se trata de uma discussão sobre o mérito do aborto ou sobre a opção, a discricionariedade do administrador público. Agora, eu acho curioso, e fiquei com essa questão, porque a busca pela Corte Interamericana diretamente. Porque se há um descumprimento de uma determinação legal por parte do poder público, me parece que o nosso sistema de justiça já seria suficiente para dar conta.
Parece que se há esse direito líquido e certo das mulheres realizarem esse procedimento, entendo que bastaria acionar o nosso Poder Judiciário. Então, você pergunta sobre a questão ideológica, né? Entendo que essa pauta é difícil de sair desse campo, porque ela é uma pauta de cunho também moral e ético, por mais que tenha um aspecto muito preponderante, eu diria, de saúde pública, também é uma questão de cunho ético e moral. Então, essa questão ideológica, entendo que sempre vai permear esse debate, é natural, e é preciso que haja um aprofundamento em relação a todos os aspectos da questão, o que muitas vezes fica impossibilitado de ocorrer nessas disputas de interesses eleitoreiros, como o Dr. Júlio falou. Então, no fim do dia, a discussão fica muito polarizada e superficial, e tanto um lado quanto o outro não encara de frente todos os aspectos que essa discussão traz por si só. Doutor Matheus Teixeira, sua análise sobre o tema. Marcelo, ele trouxe uma questão bem relevante sobre o tema, que é a moral. E, de fato, o aborto é um tema que ele é essencialmente moral e a moralidade ela tem alguns tipos de visão, nessa visão ética também. Desde lá dos gregos, no passado, uma moral aristotélica, uma ética aristotélica, de uma justiça distributiva, ou mesmo platônica, de dar a cada um o que é devido. O que eu vejo dessa ação em específica é uma confusão entre uma política de Estado com uma política de governo. E a questão do aborto é uma política de Estado. E a saúde pública, como bem pontuado pela Camila. O que acontece é que hoje, nesse momento de polarização, as políticas de Estado, muitas das vezes, elas são cooptadas como políticas de governo para e atrair uma base, satisfazer uma base política que atende aquele tipo de assunto, com claros fins de talvez conseguir algum favorecimento. Isso acho que fica mais ainda evidenciado com a proximidade das eleições municipais que estão aí batendo a porta. Então, é um tema de extrema relevância, de extrema sensibilidade, que, como mencionado pelo Júlio, afeta uma parcela muito fragilizada da população, que merece um debate muito mais profundo e devendo sair desse espectro polarizado e ser visto mais como uma política de Estado e não só como uma política de governo com uma visão muito simplista. Vamos seguir, próximo assunto do Gente que Fala de hoje, quinta-feira por aqui, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Acusado de desvio e venda ilegal de joias de artigos de luxo da União, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que a legislação brasileira apresenta um vácuo sobre presentes recebidos pelos chefes do Executivo Federal. A primeira lei sobre esse tema é de 1991, foi elaborada durante o governo de Fernando Collor e foi expandida ao longo dos anos, com o Tribunal de Contas da União consolidando o entendimento, em pelo menos 2 ocasiões, de que os presidentes só podem ficar com os bens considerados de uso pessoal, como camisetas, bonés, perfumes e que não são valiosos. Recentemente, Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, acusado de desviar joias da presidência e vendê-las nos Estados Unidos, totalizando aí pelo menos 6.800.000 reais. Procurador Júlio, de fato, na sua avaliação,
há uma legislação, há um vácuo na legislação, um gap, alguma coisa que a legislação venha a se omitir a respeito desse tema, como alega o ex-presidente Bolsonaro? É o costume. Na minha avaliação, não tem vácuo, né? O que existe é sempre uma fronteira para você definir o que é personalíssimo e o que não é personalíssimo. Essa questão ela tem dois problemas. Primeiro, que a regulamentação ela é feita pela própria Presidência da República. Cabe ao presidente da República baixar uma portaria estabelecendo as regras e tal. Seria melhor que fosse feita por lei do Congresso Nacional, porque a Presidência da República, o presidente é interessado no tema. E é óbvio que ele tem influência no tema. Não é poder dizer, isso é feito por um setor lá, eu não tenho influência. Claro que tem, né? Porque veja que tanto que ele tinha tanto interesse no tema que ele considerou razoável se apropriar de algumas joias e vendê-las, né? Então, ele é interessado no tema. Isso deveria ser regulado por lei. Mas não é regulado por lei, mesmo assim, TCU e as portarias permitem você compreender que bens de elevado valor não podem ser considerados personalíssimos. Isso é fácil de entender. Veja bem, alguém que recebe um colar de brilhantes, um presente da Arábia Saudita, não está recebendo aquilo em caráter pessoal, até porque ele nem usa isso, né? Não cabe a ele nem a usar. E mesmo que fosse para sua esposa usar numa solenidade, etc., isso é dado em razão do cargo que ele exerce. Isso é um presente à República Federativa do Brasil. Isso ele não tem direito, depois de quando acabar o mandato, pegar aquilo e levar para casa. Obviamente, itens de pequeno valor, como um boné, uma camiseta, né, um perfume, algo de uso que o próprio uso, né, implica a destruição da coisa ou a sua deterioração, né, como uma camiseta, enfim, isso sim é de uso personalíssimo. Agora, nós estamos numa república, né? Então, se tiver dúvida, se tiver algum item ali que você está na fronteira, na dúvida, você vai deixar na presidência da República, você não vai levar para casa. Então, não tem vácuo. É uma interpretação muito conveniente, né, de querer entender que joias de alto valor podem ser personalíssimas. E não podem. Ele numa visita ao Papa recebeu uma medalhinha de Nossa Senhora, né? Aquilo ali, obviamente, pode ser personalíssimo, não é de alto valor, um caráter religioso, enfim. Agora, uma joia da Arábia Saudita, um colar de diamantes, isso não, em lugar nenhum do mundo seria considerado personalíssimo, ou talvez só na Arábia Saudita, não sei. Doutor Marcelo Issa, de fato, como destacou aqui o procurador Júlio, é um assunto que deveria ser tratado pelo Congresso Nacional por meio de lei. É claro, né? Cada presidente tem um interesse específico em relação a isso, tanto que a cada mudança de governo, cada presidente emite aí, baixa uma nova medida, uma nova portaria para tratar do assunto dentro daquilo que mais lhe convém, né, doutor Marcelo? É isso, Mauro. Eu acho que essa sua colocação e as contribuições aí do Júlio dão conta do assunto e praticamente esgotam o assunto. Não tem dúvida. Aqueles presentes não foram dados à pessoa, né? Foram dados à instituição Presidência da República. São presentes que só foram entregues porque aquele indivíduo era o presidente da ocasião, né? E é bom lembrar que foram presentes oferecidos em viagens oficiais, ou seja, a pessoa estava no exercício do cargo. É claro que o presidente sempre está no exercício do cargo, 24 horas por dia, mas estava, digamos, em missão oficial, estava é, realizando as ações típicas, né, de um presidente. Então, não é um presente para o Jair, é um presente para o presidente Bolsonaro e, portanto, é um presente da República Federativa do Brasil. Não tem dúvida. Doutora Camila, seu entendimento. O Mauro, conversando isso um pouco mais cedo aí com meu colega, doutor Matheus,
ele trouxe algo super importante, que é essa confusão do público-privado. Ele vai poder falar bem melhor do que eu sobre isso, mas o que me faz pensar é que todos os atos de corrupção, essas estruturas do governo aí, que misturam questões religiosas com problemas de saúde, de segurança pública, que o doutor Matheus mesmo falou no tema anterior, as escolhas dos ministros e de altas direções ligadas a questões puramente pessoais, elas são reflexos dessa confusão clara entre o que eu sou e o que eu faço aqui como representante, né? E esse é o caso típico ali. Ele não é uma pessoa em separado enquanto está na presidência, né? E fora que eu li sobre esse tema também, aparentemente havia uma publicação de uma portaria do Temer que especificava as joias como possibilidade, que o próprio Jair revogou antes da situação. Então, assim, eu acho que não parava dúvida, não. Dúvida não existia vácuo sobre o entendimento. O que existia era um interesse pessoal aí sobre a situação e que precisa efetivamente de explicações e questionamento. Só complementando, Mauro, se me permite, bem rapidamente, Uhum. tanto não havia dúvida que as mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que havia toda uma tentativa de esconder, escamotear, né, a operação de venda das joias. Então, é claro que as pessoas envolvidas sabiam que se tratava de algo irregular. Sim. Doutor Marcelo, seu entendimento sobre essa bagunça aí, desse entendimento do que é pessoal e do que é público, no caso aí das joias. Acredito que você mencionou o Marcelo, mas você tem se referido a mim, correto, Doutor Mauro? Matheus, sim, doutor Matheus. Falei Marcelo, foi por engano, ato falho. Sem problemas. Mauro, de fato, eu acho que o episódio ele só escancara um problema que nós temos, que é muito maior enquanto nação, enquanto república. Porque se a gente for pegar a etimologia da palavra república, é pública, que é a coisa pública, e há de fato uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de identificar a coisa pública e entendê-la mais profundamente, que ela faz parte de todos. O sentimento que eu tenho é que toda vez que a coisa pública ela não é de ninguém, se não é de ninguém, ela pode ser do particular. Então, essa visão que não consegue compreender os espíritos, o espírito do republicanismo, acho que fica escancarada nesse episódio. Então, ele serve talvez para uma reflexão mais profunda de que, enquanto nação, o que nós deveríamos progredir e buscar para tentar evitar esse tipo de episódio, porque ele se repete, obviamente, quando ocorrido com a presidência da República, ele toma proporções estratosféricas, mas ele se repete em diversos tipos de camadas da sociedade. Às vezes, só não toma tanta repercussão como esse episódio. Então, a minha reflexão maior era o que seria necessário para talvez trazer esse espírito republicano e compartilhá-lo perante toda uma população para que tanto os que estão aqui hoje quanto os que virão consigam compreender melhor esse aspecto e essa diferenciação da esfera privada com a esfera pública, talvez a um nível educacional, da importância dessa esfera pública e da relevância dela ser observada, para que a gente, enquanto sociedade, caminhe por uma sociedade mais justa, mais igualitária e com menos episódios de confusão entre esse patrimonialismo privado com a esfera pública, que deve sempre visar e privilegiar a coletividade da sociedade. Muito bem, esgotado esse tema, vamos para o próximo programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, a retransmissão às 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo,
canal por assinatura na sua TV, na sua operadora de TV preferida. Às 10 da noite tem outra retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, também para outras 20 cidades lá da região. Vamos falar sobre o seguinte agora: estudo realizado pelo Núcleo de Estudos Raciais do INSPER revela que crianças e adolescentes negras representam cerca de 40% dos casos de estupro no Brasil, o dobro da taxa entre meninas brancas. Apesar de constituírem apenas 13% da população, essas meninas são desproporcionalmente afetadas pela violência sexual. O trabalho baseado no Sistema Nacional de Atendimento Médico do Ministério da Saúde também destaca que as mulheres negras são mais frequentemente vítimas de violência de gênero em todas as faixas etárias, numa proporção de aproximadamente 2:1 em relação às mulheres brancas. Doutora Camila, o que esses dados relacionados aí, então, pelo núcleo, né, de estudos raciais do INSPER, com base no Sistema Nacional de Atendimento Médico do Ministério da Saúde, o que esses dados nos revelam, nos traz? Que nós falhamos novamente como sociedade, né, Mauro? Nós temos aí uma estrutura de vulnerabilidade socioeconômica que reflete de várias maneiras, e essa é uma delas, né? Primeiro, que há outros estudos que falam não só de que desses números chocantes relacionados a crianças e adolescentes, e agora nesse recorte para crianças e adolescentes negras, mas também do quanto isso acontece dentro dos seus próprios ambientes familiares, em que, a depender da faixa etária, é a maioria absoluta dos casos. É chocante, tem que trazer um incômodo, tem que trazer um movimento sobre o tema culturalmente, mas o foco está novamente nas ausências de oportunidade, de entendimento, de aculturamento, de educação, né, que permite que elas saiam muito mais dessa situação, né? Mulheres negras têm menos acesso ao mercado de trabalho ou acesso a atividades que remuneram com valores mais baixos, são mais dependentes dos seus maridos, ficam muito mais expostas em ambientes extremamente mais violentos ou que podem ser mais propícios a essas situações. Os seus ambientes de moradia, o fato de uma mãe que tem que deixar a sua filha, e isso é na maioria da população negra, em casa sozinha, não tem com quem cuidar, ou deixa com qualquer pessoa porque ela precisa trabalhar e não tem estrutura. Quer dizer, o problema ele é muito maior. Essa é uma consequência de um problema que a gente precisa tratar, que é essa desigualdade absurda que cada vez se potencializa aqui no Brasil, principalmente do ponto de vista racial. A gente precisa parar para pensar nisso, a gente precisa parar para olhar essas crianças. Nós temos falhado como população, não é obrigação do pai e da mãe, é uma obrigação da sociedade, é uma obrigação do governo, uma obrigação de todos nós, porque, de fato, elas têm um nível de vulnerabilidade absurda, e é chocante, né? A gente entra aí também nesse tema sobre a questão aí que a gente começou a falar do limite das 22 semanas, que era a proposta do PL lá para ser possível o aborto legal. E aí você pensa que nessas estruturas em que as pessoas não têm condições, não têm entendimento sobre o que acontece com elas, uma criança de 10 anos não sabe, talvez até a 22ª semana que está grávida, ou se sabe, não tem a menor condição de informar, porque o estuprador é o pai, é o tio que está dentro da casa. Enfim, a estrutura está toda destruída. A gente precisa parar para pensar e fazer um acolhimento com políticas públicas muito mais efetivas e com conscientização cultural muito maior. A gente precisa começar alguma coisa, porque o caminho é longo e árduo. Vamos seguir aqui para o próximo assunto, nosso tempo já está caminhando aqui para o final, e é o seguinte: os irmãos Joesley e Wesley Batista, que são os donos da holding JF, voltaram aos holofotes políticos durante o governo Lula, com pendências judiciais resolvidas e o apoio de políticos e do próprio presidente Lula.
Ambos foram presos em 2017 por suspeita de uso de informação privilegiada para obter lucros no mercado financeiro e em 2020 foram denunciados pelo Ministério Público Federal por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vejam só, atualmente, segundo a revista americana Forbes, os irmãos Wesley e Wesley Batista têm patrimônios bilionários de 3 bilhões e 900 milhões de dólares cada um. E no ranking global de bilionários, eles ocupam a posição número 827, cada um com um valor total de 21 bilhões de reais. Bom, algum problema com o retorno dos irmãos aí à cena política? O que é que tem de falta de ética? Enfim, eles são vistos aí em eventos ao lado das autoridades, voltaram com as pendências judiciais resolvidas. Tem alguma coisa que foge à ética aí nessas situações? Doutor Júlio, sua análise. Mauro, chama a atenção porque, assim, essa proximidade, ela em si, sozinha, ela não é um problema. O problema é quando essa proximidade dá ensejo à obtenção de favores, né, do Poder Executivo, favores governamentais, que os outros empresários não teriam acesso. Então, no caso recente agora, que foi bem divulgado pela imprensa, a Eletrobras vendeu 5 usinas, né, em Manaus, na região de Manaus, que ninguém queria comprar porque era considerado um mico, porque a distribuidora de energia lá não pagava a energia gerada para as usinas, e, de repente, eles aceitaram comprar. E 2 semanas depois saiu uma medida provisória que muda toda a lógica do negócio. Não é mais a distribuidora que vai pagar a energia, né? Vai ser a Eletrobras, vai repassar para a conta dos usuários de todo o Brasil. Então, aquele mico deixou de ser um mico e virou um bom negócio, né? Então, assim, por que que aconteceu essa medida provisória? Por que que não só a medida provisória antes da venda? E aí outros tantos interessados poderiam aparecer pelo negócio, né? Na questão agora do acordo da Âmbar também, com a ANEEL, com o Ministério das Minas e Energia, também eu atuei no processo, na minha opinião, a opinião que eu expressei no processo, não há nenhum interesse público nesse acordo, né? A empresa não fez nada que tinha que fazer dentro do prazo correto e ela não teria direito a nada, né? Teria que pagar uma multa de 6 bilhões e ter o contrato rescindido. Ela conseguiu, pelo acordo, vai pagar 1 bilhão e vai ter um contrato ainda de 9 bilhões por 8 anos. Então, são coisas que essa proximidade talvez é que explique, né? Porque outros players não conseguem, né? Outros empresários não conseguem negócios tão vantajosos assim. Doutor Matheus, sua análise, os irmãos Batista aí novamente na cena política, a presença deles mais próximos do poder, seu entendimento. Fazer uma analogia aqui, Mauro, com o nosso sistema de justiça, porque hoje o princípio da imparcialidade do juiz, e o juiz, quando ele vai julgar qualquer causa, muito mais, e existe uma máxima também que é muito levada em consideração, que muito mais do que ser honesto, ele tem que parecer, ele tem que transparecer para toda a sociedade que aquela imparcialidade dele está ali e é vista. Por quê? Porque isso dá legitimidade a ele e às decisões que ele profere enquanto representante do Estado. É, muitas das vezes esse tipo de relação, sem uma transparência mais profunda, pode gerar para toda uma sociedade essa aparência de uma relação promíscua que tenta, talvez, beneficiar segmentos A, grupos Y e etc. Então, acho que é muito importante, enquanto o Estado, tentar, mais que tentar, efetivar que qualquer tipo de relação, a vida entre algum particular que exerce um cargo público, ela tem que ser dotada ainda de maior transparência do que uma relação comum. E chegam aos holofotes, como bem mencionado pelo Júlio, esse caso
das compras das usinas na região amazônica. Há pouco tempo também houve um outro escândalo relacionado a uma indústria de celulose, em que seria vendida para um grupo asiático e depois houve uma decisão impedindo a venda, que faz parte do mesmo grupo. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente tem que cobrar e devemos implementar algo mais transparente para que não surjam essas dúvidas e não isso acaba sendo muito deletério para todo o sistema, prejudica a confiabilidade, inclusive de investimento estrangeiro, investimento interno. Essa transparência deve se buscar uma transparência mais efetiva que impeça esse tipo de situação, que esse tipo de situação ocorra. Doutora Camila, seu entendimento também, essa proximidade dos irmãos Wesley, da JF, com o governo federal, com o poder federal, enfim, do ponto de vista da moralidade. Eu acho que o doutor Matheus falou muito bem, a máxima da mulher de César, não basta ser, tem que provar que é. Ali já tem uma relação historicamente absolutamente questionável, tendo ou não resolvido isso judicialmente. Há um dever do governo de trazer comprovações constantes de que está tudo ok, de que está tudo dentro dos trâmites, em todas as situações. Nessas em que há um histórico ainda maior de desconfiança e de questionamento, deveria ser ainda o primeiro interesse do governo de trazer calma. Sim, todas essas situações que citamos é porque, de modo midiático, está à frente, mas eu trago para vocês toda a certeza e a convicção de que isso está dentro dos trâmites legais e dentro da transparência necessária. E isso não está acontecendo, simplesmente o que a gente continua ouvindo são assuntos distorcidos e mal explicados, com poucos fundamentos sobre essas relações e todos esses já citados aí pelo doutor Júlio, pelo doutor Matheus, e que não acalentam e não convencem, não explicam e não são transparentes de modo algum. E geram na gente um incômodo absurdo, né, Mauro? Eu me sinto aqui extremamente o tempo todo ofendida com tudo isso, chateada, poxa, não passa, não existe, é tão próximo, tá tudo tão ainda quente e continua o mesmo tema à tona, a gente continua sem entender as coisas. Eu me sinto quase um palhaço no meio de tudo isso. E isso é horrível. Como se nada né? tivesse acontecido, né? Isso que Isso, traz a a gente, sensação. de gente, não é possível. Ninguém está vendo. Será que eles não percebem essa indignação? Será que eles não percebem essa necessidade de movimento? E é isso. Aí você vê que está também profundo de novo, né? A política está toda distorcida. A gente precisa rever muita coisa. A gente precisa dar um reset, se fosse possível. Perguntas da nossa audiência, cada um. É Fala, quase uma doutor Matheus. música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Maravilhoso, é isso. Profética a letra, é profética. Vamos lá. Perguntas da nossa audiência. Doutora Camila, o Pedro Souza está com a gente aqui no Facebook. Valeu, Pedro. Ele quer saber como um cidadão comum pode proteger seus dados para que eles não sejam acessados. Isso é um programa inteiro para dar uma resposta para isso, né? É um programa inteiro para dar uma resposta para isso. Mas se eu puder, assim, ser bem simplista, comece a prestar atenção nos cookies que você anda aceitando. É um dos primeiros pontos, né? Tem várias formas de a gente proteger nossos dados pessoais, tem várias ações. A primeira dela é conscientização. Uma hora a gente precisa prestar atenção no que a gente tem autorizado ou não autorizado. Esse é um dos principais, um dos pontos mais imediatos que nós podemos fazer aí em relação aos nossos dados. E daí em diante, prestar atenção com quem se relaciona, com quem você partilha, quem são, se há pessoas sérias do outro lado. Mas é como você falou, é um programa inteiro sobre o tema que eu terei um prazer aí de participar. Tinha uma nova medida aí em relação à aceitação de cookies, a possibilidade da não aceitação de cookies, porque se você não aceita, você não consegue continuar na navegação naquele seu interesse. Enfim, essa medida não será adotada? A questão dos cookies é que ele, primeiro, tem que ser claro, né? Se eu aceito o que eu tenho direito, se eu não aceito o que eu perco direito. Isso não é claro.
E para que eu estou aceitando? Né? Geralmente, quando você vai ler as políticas, elas são gigantescas e elas trazem regras. Gente, você não lê, não tem tempo para isso. Eu vou acessar um site, eu vou ler uma política de 10 páginas que falam num linguajar extremamente fora, um pouco palpável, para que eu aceite um cookie, para que eu olhe um sapato naquela loja. Não tem sentido. Isso, a lei já fala sobre isso, sabe, Mal? A LGPD, que aí já é uma lei que a gente acha que é nova, mas não é mais nova, ela já fala disso. Essa comunicação ela tem que ser clara. Você tem que entender o que eu perco, o que eu deixo de perder com essa informação. Cookies necessários para eu acessar, eles são necessários, mas eles não são cookies que necessariamente te autorizam partilhar as suas informações ou coisas do tipo. Isso, o ponto principal, isso não é claro. Você já entrou em algum site que você sabia o que estava acontecendo? Muito difícil. Doutor Marcelo Issa está de volta aqui na nossa conexão, não é isso? Temos uma pergunta aqui para ele do André Vieira, também com a gente no Facebook. Valeu, André. Quais são as consequências quando não ocorre a transparência partidária na direção de uma agremiação, de um partido? É o questionamento aqui do André, doutor Marcelo. Obrigado pela pergunta, André. As consequências são diversas. Acho que precisaria também de um programa só para isso. Essa é a regra no Brasil, né? Os partidos políticos prezam muito pouco a transparência, são pouco transparentes, resistem a dar transparência, não só para as suas movimentações financeiras, mas também para as suas dinâmicas internas de funcionamento, para as suas regras de, enfim, de seleção de candidatos e outros processos. Hoje mesmo nós temos prevista a votação da chamada PEC da anistia, que pode perdoar, passar uma borracha em relação a todas as condenações e irregularidades identificadas em campanhas eleitorais e também nos partidos políticos. E eu diria que a principal consequência é o crescente descrédito da população em relação aos partidos políticos. A mais recente pesquisa do antigo IBOP, realizada em 2019, demonstrava que, entre todas as instituições pesquisadas nos últimos 10 anos em relação à confiança da população, os partidos políticos sempre vêm ocupando ou sempre ocuparam a última posição. Da mesma forma, outras averiguações identificam essa realidade, o índice de confiança nas instituições da FGV, entre outras, o que é muito lamentável e perigoso, eu diria, porque os partidos políticos são o coração do nosso sistema político. Nós vivemos uma democracia de partidos. Os partidos desempenham uma função essencial, são o veículo para o acesso ao poder político, e na medida em que a população não confia ou não tem em alta conta os partidos, ou não considera que eles são instrumentos legítimos para o exercício do poder político e veículos para a sua participação na política, o que nós temos é o crescimento do extremismo, o crescimento da própria insatisfação com a democracia. Então, entendo que, né, os partidos adotam uma postura, né, até mesmo suicida quando seguem, né, de costas para essas demandas da população, da sociedade brasileira, por mais A gente está com problemas aqui. integridade, transparência, diversidade, democracia interna. Então, são muitas as consequências e todas elas muito prejudiciais, né, para a própria sobrevivência da democracia no longo prazo. Ok, tivemos alguns problemas aqui no áudio do doutor Marcelo, mas compreendemos bem aqui o entendimento e a resposta aqui para o André. Doutor Matheus, no caso de um imóvel tombado pelo poder público, como é que fica a situação do inventário? Bem breve aqui a resposta para Beatriz Fernandes, ela está com a gente no Instagram. Bem rapidinho, por favor.
Um imóvel tombado ele vai ser inventariado normalmente. O tombamento ele implica em algumas restrições ao direito de propriedade, mas ele não implica na perda dessa propriedade. Então, o imóvel era do particular, houve a transmissão por intermédio do falecimento desse proprietário, ele vai ser transmitido. O que também é transmitido conjuntamente são todas essas restrições inerentes ao processo de tombamento. Doutor Júlio, a última pergunta, também bem breve a resposta, vem do Jaime aqui de São Paulo, Jardim Monfilholi. Valeu, Jaime, ele participa sempre pelo WhatsApp. Ele pede uma estimativa sua, doutor Júlio, de prefeitos que em 2023 foram afastados de suas prefeituras por desvios financeiros detectados pelo Ministério Público de Contas. Ele fala em 2023 aqui, o doutor Marcelo. Jaime, você vai me perdoar, mas eu não tenho esse número, não, porque assim, as contas julgadas irregulares pelo TCU não dão ensejo ao afastamento direto do prefeito, né? Para o prefeito se afastar, ele tem que sofrer um impeachment lá da Câmara Municipal, e aí o TCU não tem não monitora esse dado. Então, eu não sei te dizer. Muito bem, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, agradecendo a todos os participantes. O programa Gente que Fala de quinta-feira é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. E o nosso agradecimento aqui ao doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU. Ele é o diretor do Movimento do Ministério Público Democrático. Doutora Camila Melo Franco Mota, advogada, especialista em proteção de dados, investigação corporativa e ESG. Ela é sócia do escritório Geraldo Neri Lopes Advogados. Dr. Marcelo Issa, cientista político, advogado, diretor do movimento Transparência Partidária. E o Dr. Matheus Teixeira Reis, advogado, especialista em resolução de disputas com enfoque em contencioso estratégico e imobiliário. O agradecimento, então, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, sempre uma realização da ABECOM, há 23 anos no ar, participação minha, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e você, internauta, você, espectador, ouvinte, a razão sempre da nossa presença todos os dias por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, a partir das 5 horas da tarde, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.